professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Vamos então para mais uma aula. Vamos continuar viajando por esse fascinante mundo da história. Nosso assunto dessa aula é o Islã. Nós estaremos trabalhando uma religião cheia de problemas, onde tem muita polêmica sobre ela. Será que todo islâmico é terrorista? Todo islâmico é homem-bomba? O Islã é uma religião que só faz o mal? Então nós vamos tentar retirar toda a polêmica que tem por detrás dessa religião árabe, que não é uma religião de se fazer o mal. Porém, devido aos acontecimentos e às propagandas que acontecem a respeito da religião, o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, tentam colocar essa religião como uma religião não boa, uma religião onde apenas temos o uso da violência. Então nós vamos ver que não é nada disso, não é uma religião que prega a violência. Então aqui, o Islã, uma das 3 maiores religiões do mundo. Então nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São 3 religiões com a mesma característica. Creem em um único Deus, possuem um livro sagrado e também tem um profeta, aquele responsável por enviar a mensagem da religião. Então o Islã está entre uma das 3 maiores religiões do mundo e também aquela que está mais em crescimento atualmente. Religião monoteísta, baseada nos ensinamentos de Maomé, que vai viver de 570 a 632. Quando falamos em religião monoteísta, é que eles têm a crença em um único Deus, que é Alá. Então Maomé, ele era chamado de o profeta, ele foi o responsável por passar os ensinamentos da religião islâmica. O livro sagrado islâmico é o Corão, onde tem todos os ensinamentos, tanto social, tanto político, econômico e religioso. Então o Corão, ele é um livro sagrado que rege toda a vida do muçulmano, toda a vida do islâmico. Então temos aqui uma das primeiras características dessa religião. É uma das 3 maiores do mundo, é uma religião com a crença em um único Deus. Maomé é o seu profeta e o livro sagrado é o Corão. Temos as características básicas da religião muçulmana. Maomé, 570 a 632. Vamos ver um breve resumo aqui sobre a vida do profeta. Uma coisa muito importante, Maomé ele não sabia ler, não sabia escrever. Então, ele recebia a mensagem e oralmente ele ia transmitindo e ia escrevendo para ele tudo o que ele recebia como mensagem. Ele vai nascer na cidade de Meca, na Arábia Saudita, que era o centro de animismo e idolatria, ou seja, se cultuava todos os deuses, se cultuavam os animais. A primeira grande missão de Maomé, então, foi acabar com esse culto a animais e a idolatria, a qualquer outra coisa que não fosse Alá. Ele foi casado com Khadija, que era sua esposa, e ele teve o período da Hégira, da migração, quando ele sai de Meca e vai para a cidade de Medina. É nesse período da Hégira aqui que começa de fato a religião islâmica, é onde a religião ela vai se espalhar primeiro pela Arábia Saudita, depois vai se espalhando pela África, pela Europa. Corão, vimos lá no início que era o livro sagrado dos muçulmanos. Como esse livro ele foi composto? Como é possível entender o Corão? Então aqui, segundo os muçulmanos, a mensagem de Deus a Maomé. Tudo que se encontra escrito no Corão, segundo a religiosidade muçulmana, Deus revela os ensinamentos a Maomé, através do anjo Gabriel. Seus ensinamentos são considerados infalíveis. Tudo que está escrito no Corão não tem falha. Por quê? É uma mensagem divina. É dividido em 114 suras, que são os capítulos, ordenadas por tamanho. Tudo que está escrito dentro do Corão não rege apenas a vida religiosa, mas também a política, a social e a econômica. Todo muçulmano, todo islâmico, ele segue o que está escrito no
Corão não é só ensinamento religioso, mas é o comportamento de vida que o muçulmano deve ter para não ferir a Deus, não ferir a Alá. A segunda fonte de doutrina, a Sunna, é um conjunto de preceitos baseados nos hadiths, ditos e feitos do profeta. Então, o que vem a ser a Sunna? É todo feito do profeta, é toda a fala transmitida por Maomé. Então, é um conhecimento oral, aonde é passado de geração em geração. É onde se mantém a tradição do Islã. Então, nós temos aqui, no primeiro ponto, as suras, que é tudo escrito, toda a mensagem escrita, e as sunas, que são os feitos do profeta, questão de tradição oral, onde se vai passando de tradição em tradição, pessoa por pessoa. As divisões do islamismo. É dentro dessa divisão do Islã que nós começamos a ver o grande problema aí dos atentados terroristas, da religião ser a questão de uma religião violenta. Nós temos os muçulmanos, os islâmicos, se dividindo em os sunitas, que vão acabar se subdividindo em anafitas, maliquitas, shafiitas e ambanitas. Os sunitas, eles vivem a religião através da fé e da razão. Eles não fazem a livre interpretação do Corão. Leu o Corão, aplicou aquilo. Diferente dos xiitas, que é a minoria da religião e é a vertente religiosa mais radical. Enquanto aqui se usa a fé e a razão, os xiitas eles interpretam o Corão ao pé da letra. Então, há uma passagem no Corão que diz que o sangue de um puro deve salvar o mundo da impureza. O que os sunitas percebem é que os islâmicos eles têm a obrigação de fazer com que a impureza não chegue no mundo. E eles vão fazer isso através da sua religião. Já os xiitas interpretam essa passagem do Corão como que eles têm que matar aqueles que não são islâmicos. Então, é esse grupo aqui responsável pelos atentados terroristas. Daí essa divisão, toda essa polêmica. O Islã ele é uma religião violenta. Não, nós temos um pequeno grupo, a minoria que interpreta o Corão ao pé da letra e que pratica esses atos terroristas, diferentes dos sunitas, que são a maioria e fazem a fé com a razão juntas, sem interpretar ao pé da letra o que está escrito no Corão. Agora vamos focar novamente na questão religiosa. As principais características do Islã incluem: o que vai ter dentro dessa religião? É só o Corão? É só a crença em um único Deus? Não. O Islã não aceita dogmas, ou seja, não aceita uma verdade religiosa dada. Eles aceitam algo transmitido de Alá para Maomé, mas nunca uma obrigação religiosa, nunca uma verdade religiosa dada. Eles não fazem a separação entre a vida espiritual e a vida mundana. O que eles vivem espiritualmente, eles aplicam na vida do mundo. Que eu falei do Corão. O Corão tem os ensinamentos religiosos, sociais, políticos e econômicos, onde a gente não vê essa separação da religião e da vida social. Tudo que eles leem no Corão, que eles veem na parte religiosa, eles estão aplicando na sua vida comum. Construir a fé a partir da razão e do conhecimento. Aqui nós vemos os sunitas, eles constroem a fé a partir do conhecimento, a partir da razão, justamente para que não haja uma interpretação errada do que se encontra escrito no Corão. Aí nós vemos lá os xiitas, que interpretam fora da razão e são aí um grupo mais violento na aplicação da religião. Então é uma religião totalmente que prega a paz. O significado desse nome Islã. Islã é o nome da religião islâmica e significa submissão voluntária à vontade de Deus e obediência à sua lei. Então todo islâmico ele está submetido à vontade divina, ele está submetido às leis de Deus. Tudo que o islâmico faz é ligado aí
à vontade divina. Então o islâmico, ele é submetido a Deus, ele é submetido à vontade de Deus, à vontade divina. O Islã, assim como toda religião tem a sua doutrina, o Islã ele vai ter os seus 5 pilares da fé islâmica, que vão expressar aqui claramente o monoteísmo. Que pilares são esses? Que teorias, que conhecimentos, que preceitos são esses que fazem a religião islâmica ser uma religião que cresce a cada dia mais? Então nós temos aqui como base da religião, o primeiro aqui, a profissão de fé, a Shahada. Em que consiste essa profissão de fé? Crer em um único Deus, Alá, e que Maomé é o seu profeta. Então o primeiro passo para se converter ao islamismo, o primeiro passo para se tornar islâmico é a profissão de fé, a Shahada, a crença em um único Deus e Maomé, que é o seu profeta. Segundo ponto aqui da religião islâmica, as 5 orações diárias, a Salat, ao amanhecer, antes da refeição, por volta de 3 da tarde, ao entardecer e ao anoitecer. Essas 5 orações são tão levadas a sério que toda a casa de um muçulmano ela é voltada em direção para Meca. Por quê? Se em algum momento do dia dessa oração o religioso estiver ocupado, ele vai parar a sua oração, ele vai parar o que está fazendo e vai fazer a sua oração sem se importar e sem se preocupar para onde ele tem que virar. Por quê? Toda a casa de um islâmico ele é apontado para Meca, onde está o centro religioso do povo islâmico. Então, o segundo pilar aqui são as 5 orações diárias. O terceiro, a contribuição de purificação, o zakat. Essa contribuição de purificação serve para ajudar aqueles que professam a religião e vivem mais na pobreza. Então a zakat ela ajuda os irmãos muçulmanos aí que não têm uma boa condição de vida. A quarta profissão de fé, o jejum no mês do Ramadã, o Sawm. Esse jejum ele só é quebrado com pão e água ao final do dia. Então, durante o mês inteiro, o mês do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, eles praticam o jejum. E o último ponto, a peregrinação, a Hajj. Uma vez na vida, desde que tenha condição, todo islâmico ele deve peregrinar a Meca. Isso justamente para ele visitar o centro da sua religião, o centro onde a religião acontece, onde a religião nasceu. Então tivemos aqui os 5 pontos, os 5 pilares da religião islâmica, aonde todo muçulmano segue. Muito obrigado pela atenção, até o próximo encontro.